Glória a Deus, boa noite, queridos, graça e paz, amém, que bom que você veio. Eu quero te dizer que você está no lugar certo, que não tinha um lugar melhor para você estar, amém? Eu não sei você, mas às vezes, durante a semana, nos cultos durante a semana, a gente pensa umas 2 vezes, antes de sair de casa, dá aquele cansaço, aí a gente olha para o friozinho, não é assim? Sim ou não, gente? Ou só acontece comigo? As pastora, acontece isso com você? Acontece comigo. Mas tem uma outra coisa que acontece comigo. Todas as vezes que eu chego nessa casa e eu começo a adorar o Senhor, as minhas forças são renovadas, eu recebo uma palavra do Senhor, e sabe de uma coisa? Quantas vezes, queridos, eu vim para essa casa assim, cansada, mas saí daqui totalmente restaurada pelo poder e pela presença do Senhor. Por isso que quando eu falo para você que você está no lugar certo, é porque eu creio que isso vai acontecer comigo e com você, amém? Então você que está nos assistindo pelas redes sociais, é muito bom ter você aí, mas eu quero convidar você, vem para cá, porque essa atmosfera faz toda a diferença, amém? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Albana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. E então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos, peça isso para o Senhor. Papai, nós nos rendemos diante da Tua presença, que já está nesse lugar. Nosso coração é tão grato, tão agradecido, porque o Senhor está aqui. E o nosso coração, Pai, se abre diante da Tua presença. Queremos Te pedir, fala o nosso coração. Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Libera, Senhor, do céu uma palavra rema, e que essa palavra possa ir além de tudo que sentimos ou pensamos, e possa nos levar para um novo nível, um novo patamar. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia do inferno, no sentido de roubar essa palavra do nosso coração, mas que nós possamos
precisamos te ouvir, porque o nosso coração está aberto, está pronto, Pai, para receber essa palavra infalível, que vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Eu creio. Você crê? Então diga, eu creio, Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu fiz questão de ler para você toda a história, né, de Naamã, aí, você viu? Porque ela é uma história muito cheia de detalhes, né? Muito interessante a gente olhar e ver que nós estamos falando de um homem que a Bíblia faz questão de dizer que era um homem importante, que era um grande homem diante do rei, né, da Síria, um homem de muito conceito. É isso que diz o versículo 1. E quando esse homem, ele se depara, né, com uma situação, ele vem atravessando uma situação difícil, porque apesar de tudo isso, ele era leproso. Então, como ele não fazia parte do povo de Israel, ele não vivia afastado, como acontecia em Israel. Mas, esse homem, ele carregava consigo essa vergonha, né? Debaixo dele, debaixo da sua vestimenta oficial, ele carregava a lepra. E então ele fica sabendo que há em Israel um profeta, alguém que poderia mudar a sua circunstância, e ele vai na presença do rei. O rei fala para ele, então assim, tá louco, isso é loucura, eu não posso fazer isso. Mas Eliseu fica sabendo, e Eliseu manda um recado para que ele vá até o profeta Eliseu. E quando ele chega lá, gente, uma coisa muito interessante acontece. Você sabe que Naamã, ele tinha uma expectativa. E qual era a expectativa dele? A expectativa dele estava no profeta. A expectativa dele estava num processo que ele criou na cabeça dele. E é muito interessante porque ele fala isso, né? Ele fala assim, eu achei, é quase como se ele dissesse assim, eu achei que ele ia vir, ia colocar a mão sobre mim, sabe? Que ele ia fazer uma oração poderosa, um negócio assim, assado. Mas não, ele manda eu ir tomar banho no rio. Vai tomar banho no rio. Foi isso que, falando simplesmente, foi isso que aconteceu, né? Vai tomar banho no rio. E 7 vezes. E então Naamã, a Bíblia diz que ele se indignou. Mas sabe de uma coisa, gente? Nós precisamos entender que quando nós falamos de milagres, quando nós falamos de coisas sobrenaturais, coisas excelentes, nós estamos falando que Deus age de uma maneira simples. Sabe que Deus não faz o milagre, Deus faz o milagre, é algo sobrenatural, mas o processo de Deus é algo simples. E isso muitas vezes causa estranheza para nós. E muitas vezes, assim como Naamã, nós desacreditamos que Deus vai fazer algo porque é simples demais. Mas eu preciso dizer algo para você. Deus opera na simplicidade. Deus opera na simplicidade. Se nós olharmos para tudo aquilo que Deus faz, nós vamos ver isso. Deus opera na simplicidade. E se nós não entendermos, nós não vamos obedecer. Você sabe por que Naamã foi curado? Porque ele obedeceu. Estava tudo pronto, o profeta estava ali, a palavra estava ali, o modus operandi de Deus estava ali, mas foi quando ele obedeceu que ele recebeu o milagre. Meu irmão, o milagre está na obediência, mesmo que seja algo simples. E muitas vezes nós deixamos de viver o milagre de Deus, porque nós criamos na nossa cabeça, assim como Naamã, um jeito que Deus tem que fazer. Se não for do jeito que a gente está pensando, a gente não obedece e a gente acaba não recebendo o milagre. Mas se a gente olhar para os milagres de Jesus, vou citar alguns aqui, mas na verdade, se você olhar, quase todos os milagres de Jesus têm essa característica da simplicidade. E o primeiro milagre de Jesus, citado em João capítulo 2, quando ele fala sobre a transformação da água em vinho, nós vamos perceber algo muito simples aqui. A maneira que Jesus opera. A Bíblia fala que 3 dias depois, João capítulo 2, verso 1, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus também foi convidado. No versículo 3 diz que quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí ela diz para os serventes, façam tudo o que ele vos disser. E o que ele disse? A Bíblia diz aqui no versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. E então lhes determinou, tira agora e leva ao mestre-sala. E eles o fizeram. Ponto. Foi isso. Jesus falou, enche de água. Eles encheram. E ele falou, tira a água e leva para o mestre-sala. Acabou. O milagre estava feito. Você entendeu? É muito simples.
A maneira de Deus operar é simples. E porque Deus opera na simplicidade, muitas vezes nós temos dificuldade em obedecer. Eu vejo pessoas que às vezes ficam patinando na vida, esperando Deus mandar um letreiro, sabe? Aquele em neon, uma placa de LED, para que a pessoa faça algumas coisas. E às vezes Deus está falando de uma maneira simples, através de coisas simples. Nós precisamos olhar para essa experiência de Naamã e entender aquilo que Deus está fazendo. Percebemos que o milagre está na obediência da palavra recebida. A orientação de Maria foi: façam tudo o que ele disser. Eles fizeram tudo o que ele disse e o milagre aconteceu. Deixa eu falar uma coisa: o que é que Jesus tem falado para você fazer e você não tem feito? Esperando um profeta, esperando uma voz sobrenatural, esperando uma luz de LED. Talvez o que você precisa fazer é simples, é uma voz simples, é um comando simples. Sabe que o Marcos comentou meio por cima aqui no domingo, e quando eu era solteira, houve uma época da minha vida que eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Mas assim, não foi um ano sabático intencional. Na verdade, eu saí de uma empresa, e aí Deus, todas as vezes que eu ia procurar emprego, eu tinha um fusquinha branco, apelidado de floquinho de neve. E todas as vezes que eu ia procurar trabalho, o Senhor falava para mim assim: ó, você pode ir, mas eu vou te esperar aqui no carro. Era literalmente isso. E durante todo aquele período, eu ia procurar trabalho. Gente, olha, era uma coisa impressionante. Parece que ninguém nem via meu currículo. Era uma coisa de louco. Porém, chegou perto, quando estava quase acabando esse 1 ano, eu só tinha dinheiro para pagar mais um aluguel. Eu morava sozinha, como vocês sabem, minha família não é daqui. E aí, eu falei: Senhor, eu fiz uma oração simples. Eu orei, eu falei: Senhor, eu só tenho dinheiro para pagar mais 1 mês de aluguel. E o Senhor sabe que essas pessoas me conhecem. Elas sabem que eu sirvo ao Senhor. Se eu atrasar o aluguel, eles vão falar acerca disso. Que eu, que sirvo ao Senhor, estou devendo aluguel. Eu preciso de uma intervenção do Senhor. E eu nunca, gente, nunca na minha vida, eu liguei pedindo dinheiro para minha mãe. Nunca. Eu sempre falei com o meu pai, mas nunca falei com a minha mãe. Meu pai celestial, tá? Porque meu pai natural é falecido há muitos anos. E aí, sabe o que aconteceu? Eu acordei, eu fiz essa oração. E quando foi numa quarta-feira, eu acordei, eu abri o olho, o Senhor falou assim: pode ir procurar trabalho. E aí, eu levei meu currículo, né? E eu tinha que passar numa loja que fazia fotos aqui. E quando eu cheguei lá fui ver umas fotos lá que eu tinha feito. E quando eu cheguei, a moça me ofereceu, lógico, né, para eu comprar. E eu falei assim: não dá para eu comprar, porque eu inclusive estou procurando emprego. Aí ela falou: você está procurando emprego? A gente está precisando de gente para trabalhar aqui. Eu falei: é? Ela falou: é. E a supervisora, que é de Minas Gerais, está aqui hoje. Aliás, ela está aqui agora, fazendo entrevista. E aí, gente, eu fiz a entrevista com a moça e ela falou assim: olha, eu gostei muito de você, mas eu estou precisando para a área comercial e você é da área administrativa, quarta-feira. Mas eu vou ficar com o seu currículo. Quando foi na sexta-feira, ela me ligou, porque as 2 meninas do administrativo estavam saindo. Na segunda-feira, eu voltei lá e eu comecei a trabalhar ali. E o que eu fiz, gente? Eu orei de uma maneira simples. Eu coloquei diante de Deus a minha necessidade. E Deus falou comigo de uma maneira simples: levanta e vai. Então, às vezes a gente fica esperando coisas assim grandiosas. Mas a pergunta é: o que é que você tem obedecido daquilo que você já sabe? O que é que você tem obedecido daquilo que você já recebeu? O que é que eu fiz? Eu obedeci. E o que é que você tem que fazer? Obedecer. Às vezes a gente quer viver coisas sobrenaturais, mas a gente não obedece o básico. A gente não obedece as coisas simples. Eu tenho um cunhado que ele fala simprão de tudo. Gente, Deus opera assim, simprão de tudo. Com coisas simples. Se você olhar o milagre da multiplicação dos pães, Jesus vem. Eu fico imaginando, né, a nossa cabeça, fico imaginando como é que será que ele fez. Mas a Bíblia fala que ele pegou o pão e deu graças. Você entende? Querido, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está disposto a fazer milagres, mas nós precisamos colocar a nossa fé nele e não no processo, não criar uma expectativa na nossa cabeça da forma do que, não, você precisa de um milagre, você precisa de uma intervenção de Deus, você precisa colocar diante do Senhor e crer nele, que Ele vai fazer do jeito dele, e às vezes a maneira dele fazer é algo simples. Em João capítulo 5,
Gosto muito desse texto, porque ele traz algumas informações bem interessantes acerca desse milagre. Ele fala que, no versículo 3 diz que nesses dias jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso aqui não se sabe se era uma verdade ou era uma história, mas está aqui. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Gente, olha que coisa, que pergunta mais simples para um enfermo. Você quer ser curado? E qual que é a resposta do abençoado? Senhor, o relatório: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, o outro desce antes de mim. E Jesus fala para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E sabe qual que é a primeira palavra do versículo seguinte? Imediatamente. Imediatamente. O homem se viu curado, pegou o leito e se colocou a andar. Ele obedeceu. O paralítico obedeceu pegar o leito e sair andando. E sabe o que aconteceu? Os religiosos começaram a criticar ele, porque ele estava carregando o leito no dia de sábado. Eles não ficaram felizes, eles não se alegraram porque ele tinha sido curado. Eles ficaram aborrecidos porque ele estava carregando aquele leito no dia de sábado. E aí, sabe o que ele responde lá no versículo 11, quando eles começam a questionar ele? No versículo 12, perguntaram, quem é, aliás, no versículo 11 mesmo, ele respondeu assim para ele, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então, ele obedeceu a voz de comando de Jesus, e a voz de comando de Jesus era o seguinte, se coloca em pé e anda. Agora pensa, e se ele começasse a questionar, não, mas eu sou paralítico, não, mas você não vai tocar no meu pé, não, mas você não vai fazer isso. Gente, nós precisamos entender que o poder está na palavra do Senhor. Quando o Senhor fala algo, quando a palavra de Deus é liberada sobre nós simplesmente temos que crer e obedecer, e a nossa obediência demonstra a nossa fé, e é por isso que o milagre está na obediência. Quando Deus fala algo para nós, nós precisamos obedecer. Existem duas formas de Deus falar. A primeira forma, sem dúvida nenhuma, é através da palavra de Deus. Você concorda que você fala assim, mas se Deus falasse assim comigo... Agora eu pergunto para você, Deus está falando com você através da palavra. E quantas vezes você já obedeceu aquilo que a palavra de Deus falou para você? Porque às vezes a gente quer que Deus fale conosco no particular, no pessoal, mas nem naquilo que o Senhor já liberou, aquilo que está escrito, a gente não obedece. Muitas vezes nós ficamos esperando, mas a gente não obedece o básico. Deixa eu te falar uma coisa, se a gente não tem coração para obedecer o que Deus já falou, não vai haver coração para a gente obedecer aquilo que Ele vai falar. Por isso que Ele não fala. Tem pessoas que Deus não fala, porque não vai ouvir, não vai obedecer. Querido, Deus já liberou uma palavra a seu respeito, a meu respeito. Já existe uma palavra. Eu gosto muito quando Tiago, lá no capítulo 5, do versículo 13 ao 15, ele fala algo simples. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Olha essa versão aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Numa outra versão ele diz, está alguém entre vós aflito? O que diz aí? Ore. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está alguém entre vós aflito? Ore. Isso é um comando da palavra de Deus. É simples ou não? Sim ou não? Simples. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. É simples. Não está dizendo se você for afinado. Posso ouvir um glória a Deus? Não importa se você é afinado, se você não é afinado.
cante louvores, exalte o Senhor. Querido, quantos querem fazer a vontade de Deus aqui? Então, deixa eu contar um segredo para você. A Bíblia diz que quando eu dou graças, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu conheço um casal que uma vez eles foram roubados. E quando eles foram roubados, eles começaram a pular, falar glória a Deus, aleluia. Eles estavam dando graças a Deus. Queridos, muitas vezes nós não obedecemos o básico. Quando foi a última vez que você deu graças ao Senhor? Quando foi a última vez que você levantou um altar de gratidão ao Senhor? Isso é o básico, é simples, mas o milagre está na simplicidade, está no obedecer as coisas simples ao comando do Senhor. Você entende? Então, a gente gosta do movimento, e glória a Deus. A gente gosta do barulho, glória a Deus. Mas nós precisamos entender que há momentos que Deus, Ele se move no meio de trovões, no meio do vento, no meio do fogo. Mas houve um momento que Deus precisou falar com Elias, no meio do sussurro. Se nós não tivermos a percepção de que Deus muitas vezes vai falar conosco, está nos deixando bilhetes de amor através das pessoas que estão ali conosco. Se nós não entendermos que Deus está falando conosco através das coisas simples do dia a dia, sabe, nós vamos viver uma vida de frustração. Sabe por quê? Porque o caminho da espera é sempre mais longo do que o milagre. Vocês viram que a gente acabou de ler aqui sobre esse homem? Havia quantos anos que ele havia ficado doente? Quantos anos? 38 anos. Quantos segundos você acha que demorou para Jesus falar para ele: levanta, toma o teu leito e anda? 20 segundos. E acabou. O tempo da espera do nosso milagre sempre vai ser maior. Se nós não aprendermos a obedecer o Senhor em coisas simples e desfrutarmos da presença de Deus nas coisas simples, sabe o que vai acontecer? Você imaginou? Você vai ficar frustrado o tempo inteiro achando que Deus não está falando com você. E Deus está falando. Deus está te direcionando, Deus está te mostrando. Mas às vezes a gente quer coisas grandiosas, quando na verdade Deus quer que a gente obedeça nas pequenas coisas. Às vezes Deus quer que você seja uma mãe melhor, posso ouvir um amém? Às vezes Deus quer que você seja uma esposa melhor, posso ouvir um amém? Às vezes Deus quer que você seja um marido melhor, posso ouvir um amém? Às vezes Deus quer que você seja um filho melhor, posso ouvir um amém? E o Senhor está te falando nas coisas simples, e a gente não obedece. E a gente fica esperando que Ele venha para fazer algo uau, quando na verdade o uau está ali nas coisas simples. Nós precisamos entender que o milagre está na obediência. E esse milagre muitas vezes vai acontecer de uma maneira simples. Foi isso que aconteceu com Naamã. A fé, ela não pede sinais. A fé obedece. Uma das coisas que aconteciam com os religiosos era isso, eles viviam pedindo sinais, mas deixa eu dizer algo para você, a fé não pede sinais, a fé obedece. A fé obedece. O que é que o Senhor está pedindo para você hoje, talvez? Para que a sua vida seja completa, para que o milagre se estabeleça. Tem coisa que é simples, né? Nós estamos vivendo um dia, Thalita estava falando aqui, nós estamos vivendo dias assim de suspense, né? E o que é que nós temos que fazer? Algo simples, gente, orar. A gente está lá ansioso, vendo não sei o quê, mas seja honesto. Quantos de nós aqui, será que dobramos o nosso joelho hoje e clamamos pela nossa nação? Ou será que a gente fez aquela oração pro forma, né? Ai, Jesus abençoa. E acha que orou. Não, queridos, nós já aprendemos sobre isso, a gente precisa orar de uma maneira específica. Clamar ao Senhor pelas nossas lideranças. Então assim, nós não obedecemos muitas vezes nas coisas simples. E nós queremos que Deus fale conosco ou faça algo de uma maneira sobrenatural. O sobrenatural Ele vai fazer, amém? O sobrenatural Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer quando Ele encontra fé. E a fé é para obedecer aquilo que Ele está falando, mesmo que seja coisas simples. O milagre não ocorre porque nós somos bons. Você viu esse texto que nós lemos? A oração da fé salvará o doente. Sabe por quê?
Porque esse texto aqui no versículo 16 diz aqui, ó, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quantos são justos aqui? Levanta a mão. Tem uns que estão em dúvida, né? Fizeram assim. Então deixa eu te explicar. Quando a Bíblia fala de justiça, ela não fala de justiça no conceito moral. Justo não é aquele que não erra. Justo é aquele que não deve nada para Deus. E não deve nada para Deus não é porque Ele é bom, é porque Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Então eu vou te perguntar de novo, quantos são justos aqui? Ah, agora você entendeu, né? Agora deixa eu falar, se você é justo, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você orar, você precisa crer que o poder não está na sua oração. O poder está naquele que ouve a oração. O poder está nele. E é simples assim. Eu vou orar e Ele vai ouvir a minha oração. Se Ele não ouviu ainda, eu vou orar e Ele vai ouvir a minha oração. E se Ele não ouvir, eu vou continuar, eu vou perseverar na oração. Porque a palavra de Deus diz que eu devo orar sem cessar, que eu devo perseverar. Então eu devo obedecer esse comando do Senhor, que eu devo ser perseverante na oração. Nós temos uma tendência natural de querer racionalizar, questionar, entender o processo, o jeito que Deus vai estar falando. Queridos, mas é simples, obedecer. Simples, obedecer. É só obedecer. Se eu preciso orar, eu vou orar no nome de Jesus, acabou. O poder não está em mim, está nele. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu mesmo? Então diga comigo assim, ó, eu posso orar. Porque isso é obediência. E o milagre vai acontecer. Diga isso de novo, fala, eu posso orar. Isso é obediência. Porque o milagre vai acontecer. Nós vamos orar no nome de Jesus. Entende? Você lembra de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Você lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Jesus, ele chega, ele conversa com Marta, ele conversa com Maria, aquelas mulheres falam, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, né? Isso não teria acontecido, mas ele chega, a Bíblia é clara em dizer que Lázaro já estava cheirando mal. E então ele fala o seguinte, tirai a pedra. E aí o que ele fala? Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Acabou. Tira a pedra e sai o Lázaro. A maneira de Deus operar é simples, querido. Nós precisamos entender isso. Isso tem que encher o nosso coração de fé. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos andar no reino do Espírito. Nós vamos andar de vitória em vitória. E a gente vai sair do ambiente da frustração. Porque as coisas não acontecem como eu quero. Porque as coisas não aconteceu ainda. Persevera. Orai sem cessar. É esse o comando. Ele é simples e eu vou perseverar. Porque é Deus quem vai fazer o milagre. E eu só vou obedecer. Amém? Deus fala conosco. Você crê nisso? Queridos, Deus fala comigo. Deus fala com você. Sabe, quando foi para eu vir para essa cidade, eu estava há 1 ano e meio morando em São Paulo. E eu precisava de uma direção de Deus. E o Senhor sabia que eu precisava de uma direção. Eu estava clamando e falando, Senhor, eu quero mudar para uma cidade que seja próxima de São Paulo, mas que tenha uma qualidade de vida melhor. E eu vim cantar em Bragança Paulista. E quando eu fui convidada para vir para Bragança Paulista, eu orei. E eu falei, Senhor, fala comigo. E sabe o que aconteceu? Deus me deu um sonho. E nesse sonho, era claro que era para eu vir. Então eu peguei tudo que eu tinha. Peguei um caminhão da Graneiro, só que não. Cabia tudo no porta-malas de uma Palio Weekend. Nem colchão eu tinha. E eu vim para cá. Foi aqui que eu conheci o Marcos, que eu casei. Aqui que eu tive meus filhos. Aqui que o Senhor me chamou para o pastorado. E é por isso que hoje eu estou aqui. Sabe por quê? Porque o nosso Deus fala. Isso é simples. Se você pedir para o Senhor, Ele vai falar com você. Creia na palavra de Deus e obedeça aquilo que a palavra de Deus já falou. Se você for obediente naquilo que você já conhece da palavra de Deus, o Senhor vai falar com você de modo pessoal. Nós precisamos crer em milagres, queridos. E a maneira que nós demonstramos que cremos em milagre é quando nós obedecemos. É quando nós obedecemos. Por isso que a Bíblia diz, quem é fiel no pouco é fiel no muito.
Se você não obedece aquilo que você já conhece da palavra, talvez você está aqui nessa noite e você não consegue perdoar. Mas eu preciso te dizer algo, perdão não é conselho, perdão é ordem. Se você não obedece o básico, como é que você quer que Deus fale com você a coisas maiores? Deus quer intervir na minha e na sua vida, nós precisamos crer que é Ele que faz. Se Ele falou, Ele vai fazer, é simples assim. E Ele está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. E eu creio que o Senhor quer operar algo na sua vida. Você só precisa crer. O que você precisa nessa noite? Uma restauração no seu casamento? Sua casa? Você precisa que seu coração volte a ser aquecido pelo poder e pela presença do Senhor? Você precisa que sua família seja restaurada? Você precisa que seu coração seja curado? O Senhor está aqui nessa noite.